Entretanto, quando já estavam no meio do mar, uma forte tempestade acontece, pondo em risco a vida dos discípulos. Surpreendentemente, Jesus vem andando sobre as águas para socorrê-los, mas Pedro, vendo-o, pediu para ir até Jesus. Naquele momento, ele anda sobre as águas agitadas do mar. Você pode dizer amém? Amém. Vendo as ondas furiosas dos ventos, Pedro afunda e Jesus o salva. E os dois caminham de volta para o barco. Eu quero que você tenha essa pergunta hoje na sua vida: como Pedro andou sobre o mar? O que Pedro havia pensado enquanto estava ali, andando sobre algo que ele nunca havia andado antes? Nós temos a história que Pedro, ele simplesmente anda sobre o mar. Gente, eu faço uma pergunta para vocês hoje. Nós nunca ouvimos essa história atualmente, alguém andando sobre o mar. Hoje pode ser lá fora no internacional, pode ser em qualquer país aqui do nosso planeta. Nós nunca ouvimos pessoas andarem sobre as águas. Esse aqui é o único relato. É o único. Então isso mostra que não é um ato qualquer. Não é uma coisa que acontece de repente. Mas fala assim para o seu irmão: andar sobre as águas. Tem que deixar você com a boca aberta. Tem que deixar você. Querido, Jesus, ele fez Pedro andar sobre o mar. Esse fato ele não pode ser chamado de milagre, mas sim de experiência com Cristo. Se nós chamarmos isso aqui de milagre, nós vamos estar errados. Por quê? Porque milagre é para o povo e experiência são para os íntimos. A fé do povo está apoiada em sinais, e a fé dos íntimos está apoiada na própria pessoa de Jesus. Você pode repetir comigo? A fé do povo está apoiada em sinais. A fé dos íntimos está apoiada em experiência. Glória a Deus. O povo vive de milagres. Então Deus, ele te chama a um lugar onde os sinais não vão ser a principal fonte da tua fé, mas o conhecimento da pessoa dele vai te impulsionar, vai te levar a prosseguir na sua caminhada. Eu quero que você entenda que Jesus, ele não quer, milagres são importantes. Eu sei que são muito importantes. Eu sei que pessoas estão aqui por causa de sinais e de milagres. Eu quero te dizer uma coisa: siga Jesus e os sinais vão te seguir. A Bíblia diz que esses sinais seguirão os que creem. Creem que na pessoa de Jesus. Porque quando eu creio na pessoa de Jesus, milagres me seguem. Deus, ele está levantando um povo que não vive de milagres, mas de relacionamento e intimidade com ele. Mas Deus, ele chamou Pedro a um lugar. Repita comigo: Deus chamou Pedro a um lugar. Deus chamou Pedro a um lugar. Querido, aonde Deus me chama, ele me chama a um lugar onde eu posso falhar. Deus, ele não te chamaria caso você não pudesse falhar no meio do caminho. Você é chamado a um lugar onde pode errar e tropeçar nas suas deficiências. Se Deus te chamasse sabendo que você não falharia uma única vez, você diria ao completar o chamado que nunca havia errado uma vez. Deus te chamou consciente de que você iria falhar na sua trajetória. Foi assim com Pedro. E Deus, ele era onisciente o suficiente para saber que Pedro iria escorregar, ele iria cair, ele iria olhar o vento, ele iria olhar aquele mar agitando sobre o barco dos discípulos, e ele iria afundar. Jesus sabia disso. Mas eu quero que você entenda que Deus, ele te leva a um lugar onde você pode errar. Deus, ele nunca vai te chamar para o ministério sabendo que você não é um homem falho, sabendo que você não é uma pessoa que pode tropeçar nos seus próprios caminhos. Meu irmão, todo mundo que está aqui tem deficiência. Eu tenho deficiência, você também tem. Eu quero te falar uma coisa: talvez você nunca errou no seu ministério. Meu irmão, você vai errar um dia. Eu quero dizer que vai chegar uma hora que a sua fé, ela não vai ser suficiente. Você fala: ninguém disse que minha fé não é suficiente. Sabe por quê? A fé de Pedro falhou quando ele estava no mar. Sabe o que é isso? Quando a sua fé falhar, a graça de Deus, ela vai te sustentar. Glória a Deus. Aleluia. Ainda que você duvide do Senhor, eu quero dizer que ele não vai deixar você afundar e a mão dele vai te estender. Isso é graça. Isso é graça. Muitas pessoas
graça te basta, Paulo. A minha graça vai bastar. Ela é suficiente para você. Ainda que a sua fé, ela vale no oceano, a graça de Deus vai te sustentar no meio do desconhecido. Se sua fé, ela não é suficiente, Deus vai te sustentar. Apesar disso, tenha certeza que se você falhar, Deus vai estender a mão a fim de levantá-lo para você cumprir a sua trajetória. O engraçado é que existe um destino deles. O destino era chegar no outro lugar. Repita comigo, chegar do outro lado. Chegar do outro lado. Quantos tem um problema de amor? Glória a Deus. Sabe o que vai te fazer chegar lá? É a graça de Deus. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que nós estamos aqui? É a graça de Deus. O pessoal falou, a fé vai fechar quando o fulano sair. Sabe o que a igreja está aqui? É a graça de Deus. É porque pessoas evangelizadas. Não quero dizer uma coisa, a tua oração, ela pode ser importante, mas Deus, ele responde às orações segundo a vontade dele, não segundo as suas. Sabe o que é isso? É graça. É graça de Deus. Hoje, pessoas, elas estão tentando achar a solução em si, igual aquela mulher do fluxo de sangue, gastou tudo que tinha, torrou o dinheiro dela, foi em todos os médicos, mas apesar disso, ela teve que procurar Jesus. Fala assim para o seu irmão, antes de você gastar suas energias, procure a graça de Deus. Ela é suficiente. Repita comigo, Deus me chama a um lugar onde eu posso falhar. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é aprendendo a dependência. Você também vai chamado a um lugar onde a soberania de Deus ela vai te sustentar, e não as suas habilidades, aptidões ou conhecimentos. Isso significa que eu posso saber muito, eu posso conhecer muito, eu posso ter muito, mas a soberania de Deus vai chegar uma hora que ela vai dizer um limite para aquilo que eu tenho, para aquilo que eu sei e para aquilo que eu sou. Preste atenção, quando Pedro estava ali naquele lugar, Jesus estava andando por sobre as águas, e Pedro ele reconheceu Jesus por causa da voz de Jesus, porque eles conheciam a voz. Jesus falou, não temas, porque sou eu que estou aqui, não temas. Então eles ouviram a voz de Jesus, e Pedro ele pôde ter a confiança, ou seja, ele pôde confiar. Sabe o que é a soberania de Deus? É você confiar sabendo que tudo está ruim, é você olhar mesmo as suas circunstâncias e saber que Deus está no controle. Eu quero dizer que qualquer situação que você esteja passando, Deus te sustenta essa situação. Se Ele controla o céu e controla a terra, Ele pode controlar a sua vida. Se Ele, meu irmão, dá comida aos pássaros, Ele pode dar comida para você também. Jesus falou, não se preocupem com o dia que vai vir, porque se o meu Pai cuida da natureza, Ele vai cuidar de vocês também. Então, soberania de Deus é Deus me sustentar, é você saber que Cristo está acima de todas as coisas. Olha só, logo no início nós vemos Jesus obrigando os discípulos a irem para o outro lado do mar. Portanto, eles tinham uma direção. Repita comigo, direção. Logo mais no mar alto, Jesus anda por sobre as águas e chega a entrar no barco, ordenando que as ondas se acalmassem. Repita comigo, isso é revelação. Vamos lá, meu irmão, fala mais forte, revelação. Preste atenção, entenda algo, no processo da dependência de Deus, primeiro Deus vai te dar uma direção, depois Ele te dá a revelação. Querido, foi assim também com Abraão. Ele olha para Abraão e fala, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua casa. Para onde? Olha, eu não vou te mostrar agora, ainda eu vou te mostrar. Ou seja, ele tinha uma direção. Só mais tarde que ele recebeu a revelação da terra onde ele estava indo. Meu irmão, Deus ele vai te dar uma direção. Talvez hoje você deve estar no mar alto, você está passando por dificuldades, seu ministério talvez não está legal, talvez as ondas não parecem engolir a sua vida, talvez a tua família deve estar no caos total, talvez a tua área financeira ela não deve estar como você queria, mas meu irmão, Deus vai te dar uma revelação que vai te salvar dessa destruição. Prepare-se, Deus vai trazer uma revelação que vai te tirar desse caos, meu irmão. Pode salvar a minha vida. Uma revelação pode salvar a minha vida. Mas aonde estava essa revelação? Preste atenção. Olha só o que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 12, no verso, ou melhor, em João capítulo 1, no verso 1, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Naquele momento Jesus era o verbo revelado. Ele é aquele que controla o mar. Eles olharam e falavam assim, quem é esse que até o vento e o mar obedece?
se prepare, porque essa grande revelação vai vir. Aquilo que começou bem na tua vida e prosseguiu em caos, vai terminar em abundância. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala assim, aquilo que começou bem. Aquilo que começou prosseguiu bem em caos. e prosseguiu em Vai caos terminar em abundância. vai terminar em abundância. Deus, Ele não te trouxe até aqui para você desistir. Eu quero que você entenda. Talvez você fale, mas minha vida hoje está bem. Eu quero dizer que você vai passar um dia por uma ventania terrível. Mas lá na frente, quando você estiver lá, você pode lembrar e ter a certeza de que lá, quando o mar parecer te engolir, você vai ter certeza que Deus ele vai te segurar. Olha só, o mar, ele pode engolir os demônios, pode engolir a Faraó, mas o mar nunca vai engolir um filho que tem uma revelação latente no seu espírito. Faça como os discípulos que receberam Jesus no barco. Para você aprender a depender de Deus, você precisa dessa revelação. Você vai chegar um momento, você vai entender que as coisas naturais elas não são suficientes. Vai chegar um momento que você vai entender que a tua oração, muita oração não vai adiantar nada. Meu irmão, poupe as suas orações em certos momentos. Porque a Bíblia diz que não é pelo muito ouvir que você, pelo muito falar que você é ouvido. Não é. Isso ele ensina lá em Mateus no capítulo 6. Sabe por que você é ouvido? Por causa do seu coração. Sabe o que é isso, meu irmão? É quando uma única revelação entra dentro da sua vida e você chora em cima dela. Isso significa que Cristo, ele já está agindo na sua vida. Amém. Cristo me leva a um lugar onde eu tenho que depender de sua soberania. A terceira coisa, levada ao desconhecido. Repita comigo, levada ao desconhecido. Levado ao desconhecido. Eu gostei desse princípio. Jesus, ele leva Pedro ao imenso desconhecido. Até aquele momento ninguém havia andado sobre as águas em fúria. Os discípulos haviam visto Pedro navegar sobre o barco, ou no barco, mas não a terra. Fala assim comigo. As pessoas podem fazer algo que todos já sabem como faz. Mas Deus vai me ensinar a fazer as coisas de maneira que ninguém nunca fez. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Sinceramente, eu não sei se você está entendendo isso que eu estou te falando. Pedro, ele é levado, entra na história. Pedro, ele é levado a andar em cima do mar. Querido, o que é isso? Como assim sobre o mar? Olha, os discípulos, eles haviam visto Pedro andar assim, mas não sobre as águas a pé. Pedro, ele andou em um lugar em qual ninguém, nem ele mesmo havia estado. Sabe o que muitos poderiam falar? Peraí, para eu andar sobre as águas, eu preciso ter instrução de como andar sobre ela. Aí, nós podemos pensar também, não, para mim andar, pescar, eu tenho que ter a direção, eu tenho que ter instrução, saber como é que governa, saber como é que navega aqui no mar, eu tenho que saber onde é que estão os peixes, ou seja, a pessoa sabe. Mas, meu irmão, Deus, ele levou Pedro a fazer uma coisa que nem ele mesmo sabia como fazer. Eu quero dizer que Cristo ele vai levar você a fazer coisas que você nunca fez na sua vida. Prepare-se, isso fala sobre novas manifestações da glória dele. Olha só, Deus ele vai te levar a coisas novas, assim como levou a Pedro também. Saiba que ele te chamou para fazer algo que nunca fez, ou nem ao menos pensou em fazer. Porque a Bíblia diz que o que ele tem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem. Meu irmão, você é exclusivo, você faz coisas exclusivas e você tem revelações exclusivas. Levante as mãos. Eu quero declarar que você vai receber revelações que ninguém recebeu. Glória a Deus! Declarar que você vai chegar em nível que ninguém chegou. Talvez nós falamos assim, eu particularmente eu fico impressionado com os grandes pastores. Olha, eles chegaram em um nível alto mesmo. Meu irmão, nós estamos vivendo anos e anos, vimos atrás, um histórico enorme. Eu quero dizer que Deus vai levantar pessoas que vão ter um nível maior que aqueles do passado. Sabe por quê? Porque existem novas manifestações, existem novos níveis da glória de Deus. Amém.
seu peito. Não é você que vai fazer, é Cristo que vai fazer. Presta sua atenção. Então, nesse novo lugar é necessário duas coisas. Repita comigo. Nesse lugar é necessário duas coisas. Presta atenção. Primeiro, eu tenho que esquecer o que eu já sei e me abrir para coisas novas. Naquele momento, meu irmão Pedro, ele pode ensinar pessoas a andar sobre as águas, porque um conhecimento que ele não tinha antes. Sabe o que é isso? As suas novas experiências vão te dar novos conhecimentos que vão fazer pessoas irem até onde você foi. Meu irmão, se você está chegando em lugares altos, pessoas vão chegar também. Aqueles que estiverem debaixo da sua liderança, aqueles que estiverem com você, a sua família, a sua casa, os seus amigos vão chegar lá também. Olha só, nesse novo tempo eu preciso esquecer o que eu já sei. Nesse novo caminho Deus me revelará de forma diferente. Se revelará de forma diferente a você. É uma nova revelação e uma nova revelação dele para a sua vida. Outra coisa, uma segunda coisa, alcançar um novo nível de fé. A fé de Pedro falhou quando ele olhou para as águas. A pergunta é, se ele tivesse mantido o nível de fé ao olhar para as águas furiosas, ele teria permanecido sobre as águas? Sim ou não? Sim. Quem pode responder sim ou não? Vou fazer a pergunta de novo. Se ele tivesse mantido o mesmo nível de fé, mesmo ao olhar as águas batendo no barco, será que ele teria continuado andando sobre as águas? Sim. Teria? Teria. Exatamente. Sabe por quê? Seria sem lógica nenhuma a gente falar que Jesus estava vindo sobre as águas e não estava olhando para os lados. Não tem lógica. Irmão, se Jesus ele pode andar sobre o mar, olhando as ondas, eu quero dizer que você pode andar no mar, olhando para as ondas. Mas a Bíblia fala que Pedro olhou e teve medo. Ele teve medo. Jesus olhou e não teve medo. Fala, irmão, Cristo, ele vai em um lugar onde você pode chegar com Deus. Você pode chegar. A fé dele tinha permanecido intacta. Sem dúvidas nenhuma, ele tinha continuado a andar. Jesus, ele anda sobre as águas, ele foi andando até o barco e não teria lógica nenhuma falar isso. Se dizer que ele olhou as ondas e perdeu a sua fé. Se Jesus permaneceu sobre as águas a despeito das ondas, Pedro também poderia permanecer. Deus ele está te levando a um novo nível de fé no Filho dele. Nesses próximos dias, meu irmão, nós vamos chegar a outro nível de fé, a nível de igreja. Você está ouvindo? Vai chegar um momento, meu irmão, aqui na nossa cidade, que Deus ele vai nos levar a um nível maior. Ou seja, a igreja aumentou, o nível de fé do povo aumentou, a experiência do povo aumentou, a fé do povo aumentou, a atmosfera aumentou, os milagres aumentaram. Meu irmão, você vai crescer, querido. Amém? Glória a Deus. Então, olha só o que fala em Isaías capítulo 42, verso 16. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas. Eu os guiarei, tornarei as mais densas trevas em luz diante deles, e fareis retos os lugares acidentados. Eis apenas algumas das transformações que realizarei. Eu jamais os desampararei. Sabe o que é isso? Assim como Pedro foi levado a andar sobre aquilo que ele não conhecia, Deus vai te levar a andar sobre lugares desconhecidos. Quando o povo lá em Josué, eles vão atravessar o mar, sabe o que Deus fala para Josué? Olha, prepara o povo e fala para eles que eles vão andar em lugares desconhecidos. Então siga a arca. Sabe o que Deus está falando? Meu irmão, quando Deus te levar a andar sobre lugares desconhecidos, siga a arca dele, siga a presença dele. Pedro ele pôde andar sobre a arca, sobre o mar, porque ele via Jesus, ele tinha Jesus à frente dele. Meu irmão, siga a sua liderança, siga aqueles que estão carregando a arca, siga o sacerdócio que Deus colocou na tua vida. Olha, Deus ele pode te levar a níveis extraordinariamente grandes. Deus ele pode te levar a andar sobre lugares extraordinários, mas nunca perca o sacerdócio da tua vida, nunca perca a direção do seu pastor, nunca perca a direção de Deus na sua vida. Olha só, e Deus ele quer sim nos levantar sobre as águas.
Então pensemos só uma coisa: se Pedro tivesse chegado até Jesus, o que teria acontecido? Com certeza ele teria alcançado uma nova dimensão na vida dele. Se você passar pelo teste das ondas, eu quero dizer que Deus vai te levar a outro nível. Deus vai te levar a crescer mais. Fala assim para o seu irmão: se você passar pelo teste das ondas, Deus vai te levar em outro nível. Levante a mão. Eu quero declarar que você vai passar pelos seus testes. Glória a Deus. Ele não vai permitir que você fracasse. Aleluia. Foi como eu te falei, talvez você pode até entrar num lugar onde você pode até errar, mas a graça de Deus ela vai ser suficiente na tua vida e ela vai te segurar. Fala assim pro seu irmão: nos lugares áridos, nos lugares desconhecidos, Deus é suficiente para você. Amém? Olha só o que ele diz aqui, para terminar. Mateus capítulo 14, lá no verso 33. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Sabe qual é a parte que eu mais amei disso aqui? É que nós vamos fazer coisas grandes. Deus vai te levar a lugares desconhecidos. Mas vai ser tudo que a glória dele. Glória a Deus. Não é eu. A vida não diz respeito aos homens. A vida diz respeito a quem Cristo é. A vida diz respeito a Ele. Fala assim para o seu irmão: Cristo vai ser glorificado na sua vida. Isso vida é o que importa. Meu irmão, que você diminua, que a glória dele cresça. Glória a Deus. E que Cristo venha sobreviver. Hoje é Ele. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu queria que você abaixasse sobre sua cabeça. Piada boa, né? Foi só para vocês virem, viu? Foi só para vocês virem. Eu tô ligado aqui. Põe a mão no seu coração, em nome de Jesus. Abaixa a sua cabeça. Abaixe sua cabeça, em nome de Jesus. Eu queria que você repetisse essa oração. Fala assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus, esta noite, eu abro meu coração, e eu te recebo, como Senhor, Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. E eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Com a cabeça baixada, eu queria que você que fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida para Jesus, eu queria que você levantasse uma de suas mãos. Você fala assim: Senhor, hoje eu quero entregar minha vida, hoje eu quero colocar minha vida no altar. Você que nunca entregou a sua vida a Jesus, você que está dizendo: Palme, eu estou verdadeiro vendaval, as ondas estão batendo contra mim, eu não sei como sair dessa situação. Levante uma de suas mãos e permita que Cristo entre no seu barco. Coisa mais extraordinária é que os discípulos permitiram que Jesus entrasse no barco deles. Hoje, permita que Cristo entre no seu barco. Você que diz: eu quero hoje que Jesus entre no meu barco, levante uma de suas mãos. Você que talvez está afastado, você que por algum motivo saiu dos caminhos do Senhor, eu queria que você levantasse uma de suas mãos. Em nome de Jesus. Você que realmente foi tocado pelo Espírito Santo, que Deus te abençoe lá atrás. Mais alguém? Fale mais alguém. Aleluia! Você que fala: olha, eu quero mesmo entregar minha vida para Jesus. Levante uma de suas mãos. Em nome de Jesus. Eu queria que a igreja se colocasse de pé. Você que está aí atrás, pegou tua mão aí. E essa aqui na frente, mano, meu líder, né, mano? Pai, nós queremos colocar a vida dessa mulher nas nossas mãos agora. Senhor, eu sei que hoje as lágrimas estão sendo derramadas, estão sendo vistas no altar. A tua palavra diz, Senhor, que existe um anjo que ele pega as nossas lágrimas em uma taça e leva para o céu. Hoje eu peço que o Senhor venha entrando com um bálsamo novo na vida dessa mulher. Que o Senhor venha entrando com um alívio, que o coração dela hoje venha ser restaurado.
Senhor, que aonde as águas estiverem afogando, que aonde as águas estiverem cobrindo a vida dela, que o Senhor hoje venha estender a mão e que o Senhor venha entrar no coração dela e fazer com que a tempestade venha cessar, que haja bonança, assim como houve na vida dos discípulos. Que eu creio que o Senhor vai realizar coisas grandes, eu creio que o Senhor vai mudar a história dela, abençoe a vida dela e guarde o coração dela, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Todo mal agora, nós repreendemos em nome de Jesus. Toda dor agora, cesse. Cesse agora, dor. Cesse agora. Cesse. Toda angústia desse coração. Cesse agora. Cesse. Cesse agora. Cesse. Ô Senhor. Você não tem depressão, ela não é sua. Levante as mãos, levante as mãos. Depressão, sai. Todo demônio de depressão agora nós repreendemos. Solta ela